Glória a Deus. Abra, por favor, em Gênesis, número 24. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre este negócio. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui em tua casa, por adorar o teu nome, por louvar a ti, Senhor, e agora, neste culto de família, nós te pedimos que tu fale aos nossos corações de uma forma tremenda e poderosa. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos que aqui está. Que a tua palavra possa chegar no coração dos teus servos, Senhor, e assim ela ser transmitida a partir de cada coração aqui nesta noite. Nós oramos o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Esta é uma passagem muito conhecida na Bíblia, uma passagem que nos traz muitos ensinamentos e principalmente o ensinamento da tipologia da vinda de Cristo, né? Abraão aqui é como significa, né? Eu tenho como simbolismo o próprio Deus, que envia o mordomo Eliezer, o seu servo, que simboliza o Espírito Santo, para buscar uma esposa, que é Rebeca, para o seu filho Jesus, que é Isaque, né? Temos todo esse texto aqui começa a tipologia, o encontro é no meio, como Jesus vai acontecer com a igreja no dia do arrebatamento, mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje para aqueles que querem constituir famílias, para todos aqueles que desejam. Geralmente a palavra, quando nós damos, é para aquele que já tem uma família já constituída. Então, hoje, o Senhor colocou no meu coração trazer essa palavra para quem vai constituir. Quem já constituiu, o estrago já foi feito, né? Brincadeira, mas quem já constituiu, agora tem que fechar as brechas que não foram fechadas antes, né? Mas para aquele que ainda não constituiu uma família, ainda há tempo, né, de pensar bem, de analisar, de avaliar as situações e fazer com que essa sua escolha, esta constituição da sua família, seja a melhor possível. E para isso, irmãos, não tem um manual melhor no mundo que não seja a Bíblia Sagrada.
Não tem livro no mundo melhor, né, para a família que não seja a palavra de Deus. Você pode comprar 1 milhão de livros aí fora, nenhum deles vai se comparar, nenhum autor vai se comparar com o nosso Deus, né, que é o autor da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, ela é tremenda nessa questão. E é importante nós entendermos, irmãos, algumas coisas. Primeiro, que a nossa família, ela não é constituída, ela não começa quando você se casa ou quando você tem um filho. É muito importante entendermos isso aqui. Porque a gente pensa, quando eu constituir uma família, quando eu ter uma família, né? Aí você se casa, aí você fala, agora eu tenho uma família. Não, já tinha antes. A gente já tinha uma família antes, não é verdade? Há quem diga que a família, né, na sua completude, ela é, na realidade, uma família quando vêm os filhos, não é isso? Mas, na realidade, irmãos, a família começa a partir do momento em que você é inserido nela. E isso através do seu nascimento. Quando você nasceu, você já está inserido numa família. Ou quando você foi adotado também tem isso. Tem pessoas que não teve a felicidade de nascer numa família construída, uma família sólida, e às vezes há a necessidade dos pais darem aqueles filhos para uma outra família. Então, numa doação também, quando aquele filho é recebido, né, por aquela família, ali começa a sua família. E é importante que haja esse pensamento aqui, que nós estamos trazendo aqui para os irmãos, porque quando você se comporta, quando você se posiciona, a partir desse momento que você é inserido nessa família, você tem tudo para que quando você, né, sair da sua família de origem, para ir para a sua família que será constituída, a sua família de destino, você tenha tudo para ter uma família abençoada. Então, a partir do meu comportamento dentro do lugar onde eu estou, dentro da minha família de origem, é que vai ser determinante como será a minha família de destino. A família que eu vou constituir a partir de mim. E nós temos que entender isso, irmãos, porque se nós não entendermos isso, nós achamos que os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de ser, a nossa forma de lidar com os nossos pais, a nossa forma de lidar, né, dentro de casa, a nossa forma como nos comportamos, não tem influência na família que nós vamos formar, e tem influência sim. Tem uma influência muito grande, porque o seu comportamento vai influenciar muito na família que virá lá na frente. Então, a forma como você trata o seu pai, a forma como você trata a sua mãe, a forma como você trata os seus irmãos, tudo isso é importante. Quem está te observando, ou quem você está observando, é importante fazer esta avaliação, porque isso vai implicar lá na frente. E não adianta a gente falar, né? Depois a gente conserta, os olhos deles são azul, né? Ela... Não. É muito importante estar observando como trata o pai, como trata a mãe, como que vai tratar você de igual forma. E nós temos que ter essa preocupação, porque se escolhermos errados, mas eu falo sempre isso aqui, né, que o cônjuge é um presente que nós escolhemos para nós mesmos, não é ninguém que dá isso para a gente. Ninguém deu esse presente que você tem do seu lado para você. Então, aquele que já escolheu, já era. Agora não adianta reclamar. Agora, quem vai escolher o seu presente, né, tem que pensar muito bem. E que presente é esse que você está escolhendo para conviver contigo o resto da sua vida? Não, ele vai mudar depois. Ela vai mudar depois. Né? E não muda. Se distrata. Se no namoro é assim, né? Se está namorando com você e namora com a outra, se te trai no namoro. Existem casos assim, irmão. A pessoa está namorando e está traindo a pessoa do namoro, imagina o que vai acontecer no casamento.
É verdade? Se não te respeita, se não tem consideração pela sua família, se não tem consideração pelos pais, então ali já é o momento de nós observarmos essa pessoa, ela precisa mudar antes. Porque se não mudar antes, ela vai entrar com esse comportamento dentro de casa. O começo é uma maravilha, porque um está querendo convencer o outro. O começo, irmãos, é aquela cara de paisagem. O começo, né, é aquele artista em pessoa. Gol perde esse tipo de gente, né? Porque ele se transfigura, ela se transfigura. Meu querido, meu amor, meu docinho de coco. Mas quando casa, né, trem ruim, né, e por aí vai, muda todos os adjetivos. Mas antes, pode observar que lá na origem tinha alguma coisa. Lá na origem tinha algum problema. Que você tapou os seus olhos para ver essas coisas. Mas que vai influenciar o seu casamento lá na frente. E você está sendo criado, né, dentro dos princípios, dentro de valores, tendo os pais como exemplo, tendo uma família exemplar, e só entra em furada porque quer. Porque está aqui a Bíblia, tem os pais como exemplo, tem seus líderes espirituais como exemplo, e às vezes entra, né, em furada porque quer. Mas esse texto aqui, que nós lemos hoje, ele traz alguns ensinos muito preciosos para nós. Muito preciosos para nós. A história da escolha de uma mulher para Isaac nos faz refletir a respeito desse tema aqui que eu estou trazendo para os irmãos. Porque não é fácil escolher alguém para conviver com a gente o resto da vida, é verdade? Não é para viver uma temporada. Não é que até a primeira briga se separe. Discussão, né? O primeiro desemprego, faltou dinheiro. Muitos infortúnios acontecem no decorrer da caminhada. Se eu fosse perguntar ao meu pai, 53 anos de casado vai fazer agora mês que vem, né? Quantos infortúnios aconteceu no meio da caminhada? Olha Jó, a mensagem de quem estava aqui na quinta-feira. Às vezes, né, há um desespero. A mulher ficou naqueles... Mas Jó está ali, ó, calma, que nós vamos vencer isso. E a mulher ficou ali, por mais que ela, né? Ela ficou ali e ainda deu mais 10 filhos para o homem. Além dos filhos que tinha dado e morreu, os 10, ainda veio mais 10 depois. Essa era varoa. A gente diz cabra macho, mas cabra é fêmea, né? Mas é porque é valente, né? Valente. Então, nós, irmãos, precisamos entender, né, que essa escolha não é fácil. E nós não estamos aqui desesperados. Precisamos esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Esperamos o momento certo em que Deus vai preparar alguém. E nós precisamos saber fazer essas escolhas. E nesse texto aqui, diz a Bíblia que Abraão já está velho. Ele já está para morrer. Mas a preocupação dele não é o bem que ele está deixando, a preocupação dele não é a fortuna que ele tem, a preocupação dele é nada disso, a preocupação dele é quem vai casar com meu filho. Olha só, irmão, será que nós pais temos esse tipo de preocupação? Quem que vai casar com a minha filha? Quem que vai casar com meu filho? Porque você gasta tempo, você gasta anos, você passa valores, você ensina. Irmãos, às vezes a gente ensina... Pega os nossos filhos desde criança, e quando ele entra dentro de um colégio, se mistura com quem não presta, eles já mudam cabeça. Ele falou, mano, como eu não te ensinei isso? Um dia desse eu estava vendo isso num vídeo, uma mãe dando, né, batendo no filho, o filho já desse tamanho assim, o garoto assim, não sei se irmãos viram esse vídeo, ela descendo pau em cima do garoto. Eu não te criei assim, eu sou pobre, mas nunca precisei de roubar, eu trabalhei, pai, não vou criar filho ladrão. E batia de pau no garoto. E ele pedindo perdão.
Não sei se é verdade, o vídeo não sei o que é. Mas existem casos assim. Porque tem muita fake news aí, né? Mas existem pessoas assim, eu já vi casos assim. Né? Existem pessoas que, infelizmente, né, se desvirtuam. Entrou para o quartel, já era. Entrou para a faculdade, já muda a cabeça. Aí já acha que é melhor que o pai. Já acha que é melhor que a mãe. Aí não honra o pai, não honra a mãe. Aí porque não honra a Bíblia, eles vão viver pouco. Porque quem honra vive muito. É o que diz a Bíblia. Né? Abraão, a preocupação de Abraão é assim, quem vai casar com o meu filho? E filhos que estão aqui, ouça os seus pais. Ouçam. O pai tá forte só pra revoar. Porque eles estão quilômetros na nossa frente. Quilômetros na nossa frente. É muito importante. Antes de qualquer decisão que eu fosse tomar em casar com a minha esposa, eu conversei com o meu pastor primeiro. Depois eu conversei com meus pais. Para depois tomar a decisão. Hoje, quando os pais já estão sabendo do dia do casamento, já está marcado. O dia do casamento já está marcado, pai, eu vou casar. Vai? Como, com quem? Aonde? Não, é dia tal, vai ser na igreja. Já está. Nem conhecer a menina, ele conhece. E a tristeza que bate às vezes no coração do pai, irmãos, ou da mãe, é ver o filho sendo totalmente, né, desocupado diante daquilo que ele, os valores que ele ensinou. E às vezes, por conta de querer resolver um problema imediato, acaba trazendo um problema maior para o seu futuro. E dependendo do tipo de decisão que você toma na sua vida, ela não te causa só um problema agora, ela te causa um problema para sempre. Dependendo do tipo de decisões que você toma, o problema não é um problema só para hoje, não. É um problema para sempre. Pode até te trazer um alívio para agora, mas vai gerar um problema para o seu futuro. Quem vai casar com meu filho? Eu preciso saber isso. A minha preocupação é quem será a mulher do meu filho. Ele deveria ter mais preocupação, de repente, com menina, né? Porque homem solta no mundo. Mas não é assim não, irmão. Com os homens também nós temos que ter preocupação. E Abraão está aqui preocupado. Quem que vai casar com a minha filha? Aí ele chama o mordomo dele. Ele não sabe nem se ele vai viver mais um dia. Ele chama o mordomo dele. Manda colocar a mão debaixo da coxa dele. Fala, você vai me jurar aqui que você vai buscar uma mulher para o meu filho. No meio do meu povo. No meio da minha parentela. No meio da minha família. Então a preocupação de Abraão é não permitir que o seu filho se misturasse. A preocupação de Abraão é não permitir que o seu filho casasse com alguém que tinha outros valores e outros princípios. Imagina, irmão. Você casa com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você. Você quer ir para a direita, a pessoa quer ir para a esquerda. Você quer ir para fazer isso, a pessoa quer fazer aquilo. É quase um jogo desigual. Você não, a tua igreja te ensina a andar vestida dessa forma. Aí a outra anda de maneira totalmente diferente. Vai dar problema. Vai ter problema lá na frente. Aí tem gente que sem saber, porque o casamento é uma matéria, né, diz Josué Gonçalves, que a gente passa por ela, que a gente não conhece. A gente vai conhecer no decorrer da vida. Então, quando a gente faz esses tipos de escolhas de pessoas que têm valores, que têm princípios, né, totalmente diferentes do nosso. E outra coisa, irmãos, não pegue aquilo que é uma exceção. Ah, mas aconteceu com fulano. Não pegue aquilo que é uma exceção e transforme isso numa regra. Não pegue aquilo que é uma exceção e transforme isso numa regra. Ah, aconteceu com fulano. Pode ter certeza que alguma coisa aconteceu. Sempre acontece. E aí, diz a Bíblia que esse mordomo, Eliezer, ele promete. E ele faz só mais uma pergunta. Os irmãos viram do texto. O que eu vou fazer se ela não quiser vir? Porque Abraão falou assim, você vai lá buscar uma esposa para o meu filho.
Ah, mas se eu for lá e ela não quiser vir, o que eu vou fazer? Ó, você vai fazer o seguinte, se ela não quiser vir, o teu juramento está encerrado, você não me deve mais nada. Porque juramento era coisa que levava-se a sério naquela época. Pessoas juravam, não precisa hipotecar nada, não precisa jurar, né? Era palavra, né? Os nossos pais lá atrás era assim, bigode, fio do bigode, era palavra, e se sustentava. Você disse isso, eu não. Mas nós temos um Deus que está acima de nós, que está vendo todas essas coisas que está acontecendo. Então, Eliezer, ele fez isso, ele prometeu e foi em busca. A Bíblia diz que ele saiu para encontrar uma menina, né, que pudesse corresponder à altura de Isaac. E ele fez um voto a Deus, diz a Bíblia, falou, a menina que vier até mim, porque ele sabia que naquele horário, quando de um tanque, de um poço, saía muitas mulheres, muitas meninas, né, da cidade para pegar água. Ele disse assim, se essa menina me oferecer água e der água, o texto todo vai falar sobre isso, depois você pode ir lá em casa, no capítulo 24. É um texto muito longo. Se ela me der água e der também para os meus camelos, aí que está a questão, porque dar água para os viajantes era normal. As meninas, as donzelas daquela época fazerem isso. Agora, dar água para o camelo, meu irmão, dar água para o cabelo não era coisa para qualquer um, não. Se der água para mim, der água para mim. Quando ele está pensando, quando ele faz esse voto, quando ele faz esse clamor a Deus, quem vem chegando? Rebeca. Rebeca vem chegando com o seu vasinho na mão e encontra com ele, ele começa a conversar, pergunta de quem ela é filha, pergunta de quem é a família dela. Aí ela fala assim, ó, eu vou dar água para o senhor e eu vou dar água também para os seus camelos. Não teve nem muito problema, né, com isso. Agora, a questão é essa. Aí ele falou assim, essa aí ó, que vai ser a mulher. Então, Rebeca, ela possui algumas características, que é o que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, rapidamente, nesta noite, para nós aqui, que são características importantes tanto na vida do homem como na vida da menina. Nos dias de hoje, que nós precisamos. O texto diz aqui no capítulo 24, que ele chegou, versículo 16 diz assim, ó, e sucedeu que antes que ela acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, ou seja, ela era prima, né? Irmão de Abraão, prima de Isaac, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, estava indo em direção da fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela, ela já estava voltando com o cântaro cheio de água, cumprindo a sua tarefa do dia. O mordomo está olhando Rebeca e está observando as características dela. Você vê que ele está dizendo isso aqui. Era uma menina formosa. A formosura aqui, irmão, não é uma formosura apenas na questão exterior. Isso aqui é muito importante. A formosura aqui, de gentil aspecto, né, diz em outro texto, ela formosa à vista, virgem. Em outras traduções era de gentil aspecto. A característica de formosura aqui não é uma característica de formosura apenas no seu exterior, que infelizmente a base às vezes de muitas escolhas erradas. Lógico, né? Se você pode escolher uma pessoa que tem característica, é bonita por fora, é bonito por fora, maravilha. Mas esse não é o fator maior de escolha, não deveria pelo menos ser. Tem que ser bonito, formoso por dentro.
Tem gente casando com muita gente bonita por fora, mas é o terror por dentro. É horrível por dentro, irmãos. Aí você corre do bonito por dentro e feinho por fora, né? E vai atrás do bonito por fora e feinho por dentro, né? É o bonito por fora e o feinho por dentro. Aí lá na frente geme. Principalmente aquelas que têm ciúmes, né? E a pessoa não respeita também a esposa. Que a esposa fala assim: eu não gosto de você abraçando todo mundo. Qual o problema? Né? Aí sai abraçando, sai abraçando, sai abraçando, sai abraçando. Né? E tem marido, tem esposa que tem uma visão diferente da que a gente tem. Então a gente tem que ter esse certo tipo de cuidado. Não é verdade? Estar atento. Então as suas escolhas, elas devem ser, primeiro, a primeira motivação da pessoa ser formoso por dentro. Ser bonito por dentro. E depois, bonito por fora. Se conseguir acertar os dois, irmão, você é quase uma loteria. Você é quase uma loteria. Achou bonito por dentro. A irmã já deu L, ó. Eu não sei se é porque ela achou os dois, ou é porque ela achou bonito por dentro. Mas vamos lá. Então, é importante. Mas o mais importante não é aquele bonito por fora, mas que vai te fazer infeliz. O mais importante é o que é bonito por dentro, que vai te fazer feliz, ainda que seja feio por fora. É, irmãos. E eu estava vendo uma declaração hoje, o negócio estava forte. Né? Então, essa correria, eu sei que pra gente, irmãos, o nosso feinho é lindo. Não é isso? Pode ser feio para os outros. Já viu filho ser feio para a mãe? Nenhum filho é feio para a mãe. O filho é bonito toda a vida, não é verdade? Mas a gente sabe como que é a fera, né? Meu pai, por exemplo, quando ele foi me ver na maternidade, minha mãe conta isso até hoje, já para esquecer. Esse aqui que é o nosso filho, mas ele é muito feinho. Mordeu a língua depois. Brincadeira. Então, nós temos que ter esse cuidado. Como que é essa pessoa por dentro? Quais são os seus valores por dentro? Quais são os seus princípios por dentro? Porque isso vai ser muito importante na sua trajetória, no seu caminhar. Irmão, a gente pode ficar sem dinheiro, duro, mas se você está do lado de uma pessoa que te ama, que te apoia, isso é a melhor coisa do mundo. Você está rica. Você está rico. Está rico. Pode ser o que for, mas a pessoa está, nós estamos juntos. De vez em quando eu brinco com a minha esposa, como que vai ser? Calma que eu estou aqui. Eu estou aqui. Vai resolver um problema, como que eu estou aqui. Então nós, irmãos, precisamos entender, né, que nós precisamos ter alguém que te faça feliz e alguém que você possa fazer essa pessoa feliz. Então, o princípio da escolha tem que ser esse. A gente não precisa ser feliz, irmãos, para casar. A gente já é feliz. Jesus já nos completa a nossa felicidade, se a gente casar ou não. Né? Quando a gente casa é porque a gente viu alguém que você sentiu o desejo de fazer aquela pessoa feliz, ser feliz com aquela pessoa também. Pronto. E por aí vai. Então, a primeira característica é essa. Ela bonita. Ela tinha valores. Ele percebeu que já era da família. Aí quando ela fala assim, eu vou dar água para o seu camelo, ele percebeu a segunda característica dessa menina. Ela é valente, é trabalhadeira. É trabalhadora. Por quê, irmão? Porque um camelo, ele estava ali, o camarada, ele não foi ali só com um camelo visitar atrás da futura esposa de Isaac. Ele foi com 10. Abraão era rico. Você vai ver no texto que ele vai falar isso. Abraão era
Rico, ele estava cheio de ouro ali para dar ali naquele momento. Ah, se vivesse esses tempos assim atuais, né? Ele era rico. Aí ele está dizendo assim, se der água para mim e der água para os meus camelos, só que um camelo só bebe 100 litros de água. Já imaginou dar 100 litros de água para um camelo? E não é assim, abrir a torneira, botar a mangueira e botar no... Aqui hoje é fácil. Ela tinha que descer até a fonte. Ir lá no poço, pegar o vaso, né? Ir até onde estava o camelo e bebe aqui. É lógico que uma linguada do camelo naquele vaso lá já quase puxava aqueles... Eu não sei quantos litros de água cabia dentro daquele vaso. Mas vamos dizer que cabem uns 5 litros. Para cada camelo, irmão, ela tinha que dar 20 voltas. Ela ia até lá, pegava a água, trazia e dava para cada camelo. Não é isso? 100 litros, se der 5 litros em cada um daqueles vasos, ela tinha que ir 20 vezes na fonte. Imagine 10 camelos. Dá quantas vezes isso? Hã? 20? 200? Ela foi 200 vezes na fonte, lá no poço, pegar água e dar para o camelo. O camelo está olhando assim. Essa é de guerra. Essa é bonita por dentro. É bonita por fora. E é guerreira. Salomão vai falar assim, não come... Mulher virtuosa é aquela que não come o pão da preguiça. Acorda cedo. Faz tudo para os seus filhos. Cuida do seu marido. Vai para o trabalho. Trabalha. Então, essa é uma mulher virtuosa, irmão. Rebeca, ela é uma mulher virtuosa. Por quê? Porque você percebe que ela não estava... Qualquer outra. Dava água para ele, né, por uma questão de cortesia, que elas eram assim, e ia embora. Mas ela estava ali porque ela tinha uma características que fazia dela aquela escolhida por Deus primeiramente, e depois por Eliezer, que ali simboliza o Espírito Santo. Porque a característica de Rebeca é a característica da igreja, da noiva do Cordeiro, daquela que o Espírito Santo está vindo buscar para se encontrar com o Isaac, que é Jesus, lá na glória. Essa aqui é a característica. Bonita por dentro, né? Bonita, que é uma... O Senhor está olhando lá de cima, a partir do momento que a gente aceita Jesus como Salvador, a gente já fica bonito. A realidade é essa. Deus, ele dá um brilho na gente, irmão. Você entra feio por aquela porta ali, e quando você aceita Jesus, você sai bonito. Quem não aceitou Jesus hoje aqui, hoje vai aceitar, né? Glória a Deus. Então ela tinha essa característica, ela tinha formosura interna e externa. Ela tinha característica de uma mulher valente, trabalhadora, e ela era obediente. Eu vou terminar aqui. Era obediente aos seus pais. Obediente aos seus pais. Porque se você ler o texto, quando você chegar em casa, você vai ver isso. Eu vou ler só um versículo aqui. Versículo 58, olha, nós lemos até o 6. Mas o 58 vai dizer assim, e chamaram... Não, não é esse aqui não. Esse aqui já é outra parte. Aqui. E a 28. E a donzela correu e fez saber estas coisas à sua mãe. Quando o homem chegou e falou assim, olha, eu fiz essa prova. Você é escolhida de Isaac. Não, calma aí. Mãe, ó, aconteceu isso. E aí, mãe? O que a senhora acha? Buscando, né, amparo, buscando uma posição da sua mãe. O que a senhora acha? Quando a mãe fala, filha, olha assim, mãe, a sua opinião para mim não me interessa. Tem gente assim, irmão. Pai, quem vai casar vai ser eu que vou casar. Aí os pais olham assim, é? Tá bom, você mesmo que vai casar.
Aí, de vez de dar parabéns, a gente dá os meus pêsames. Né? Então, tá bom, meus pêsames. Por quê? Porque não houve conselho. Pai está olhando, pai já trilhou quilômetros na frente. Pai está observando, pai está vendo. Né? E quantos pais sofrem, irmãos, pelas decisões erradas que os filhos tomam? Quantos pais que choraram, que choram, que sofreram, que sofrem, porque vem o inimigo na vida dessas pessoas, tanto de uma menina como de um menino, e às vezes arrebata os nossos filhos. Às vezes para longe da gente, para longe da presença de Deus, para longe de tudo. E causa uma tristeza, por quê? Porque não foi essa orientação que foi passada. E aí se perde. Mas quando o mordomo Eliezer está dizendo assim, olha, você vai ser a esposa de Isaac, filho de Abraão. Tu acha que isso encheu o coração? Não, ela foi lá falar primeiro com a mamãe. Mãe, tem a sua bênção? A senhora me abençoa nisso? Eu estou debaixo da sua bênção? Tá. Aí depois, quando fez saber a seu irmão Labão, porque parecia ali, o que o texto mostra, é que Betuel, que era o pai de Rebeca, ele já está cheio de dias também, que era irmão, né? Cheio de dias, já não está usufruindo de uma capacidade mental muito boa. Então, provavelmente, Labão aqui, ele assume essa responsabilidade como o irmão mais velho. Então, ele vai correndo e vai... Qual o problema? O que o senhor está querendo com a minha irmã? Então, ele assume quase a função ali do pai, porque era o irmão mais velho, né? Então, isso em alguns países, irmãos, isso acontece, né? Quando está aqui o Jairo, né, que é lá da Angola, ele pode confirmar essa questão. Existem alguns países que quando o pai ele vai embora, o irmão mais velho, não é isso? Ele assume a função a autoridade do pai vem sobre ele. E os irmãos respeitam. Essa autoridade. Isso é muito importante. Então Labão está ali dizendo assim, olha, o que você está querendo e tal, e faz aquela reunião. E aí, depois de saber tudo e ver que Deus estava no negócio, é isso mesmo, é dessa forma, ele chama a Rebeca e fala, Rebeca, você deseja ir? Ela, sim, Labão, sim, mamãe, sim, papai. Então você vai com a nossa bênção. E o nome do Senhor foi glorificado aqui. Filhos que estão aqui, que vão constituir família, vocês que estão aqui, que vão constituir. Quem já constituiu família, como eu brinquei, o estrago já foi feito. Mas cuidado com as suas escolhas. Cuidado com os seus comportamentos dentro de casa. Pode os seus amigos falar, deixa de ser bobo. Teu pai ainda está te proibindo de sair. Tem esse negócio. Teu pai está proibindo você de sair. Deixa de ser bobo, sai. Toma a sua decisão. Rompe. E aí a pessoa rompe, desobedece os pais. O pai pode ser o que for. A mãe pode ser o que for. Até você ter uma capacidade intelectual, conhecimento mais do que seu pai, mas continua sendo pai e mãe. Tem que honrar. Tem que obedecer. Então, essa menina, ela tinha as características ideais para ser a esposa de Isaac. Desse grande patriarca, irmãos da Bíblia. Abraão, Isaac. Quando Deus levantou Moisés, Deus disse para Moisés assim, olha, escuta uma coisa. Eu sou Deus, lá no deserto, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. O que Deus estava querendo dizer para Moisés ali? Ó, Moisés, antes de você existir, passaram por essa terra aqui um Abraão, passou por essa terra um Isaac, e passou por essa terra o Jacó. Antes de você existir, jovem, passou nessa terra os avós de vocês. Passou nessa terra os pais de vocês. Passou, né? Então, aprenda a lidar com essas pessoas, e entender que nós estamos no processo de crescimento. E não no processo de desaprender. Né? Porque
as virtudes, os valores têm que ser passados de geração em geração, mas parece que com o passar do tempo, essas virtudes, esses valores vão se desaprendendo. Isso não pode acontecer, porque o texto não nos ensina dessa forma. Então, Eliezer foi, pegou Rebeca, né, diz o texto, e levou para se encontrar com Isaac. Quando Isaac olhou, né, a Rebeca e viu que a escolha geralmente era feita ali naquela época pelos pais, né, pelo pai, e ele amou a Rebeca e tiveram os filhos e foi uma bênção. E esse é o meu desejo, esse é o desejo do nosso Deus, que as nossas famílias, elas sejam uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua família seja uma bênção para a glória do nome. Que 2022, o que está desajustado, Deus venha ajustar para a glória do nome de Jesus Cristo. As decisões que nós vamos tomar em relação à nossa família, que possam ser decisões baseadas naquilo que Deus quer e não apenas naquilo que nós queremos. E que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família.